wanna do the thing. I don't wanna have you, baby. I just wanna have a fling. I wanna go down, stay, kissing your feet and you make me crazy. Fala, meu povo indaiatubano, como é que vocês estão? Tudo bem? Por aqui tá tudo bem. Estamos aqui com mais um PQP, Por que Política? Eu aqui, Lohan Zanardo, e meu amigo William Barbosa. Como é que você tá, meu velho? E aí, tudo bem? Graças a Deus. E aí, indaiatubano, todos que nos assistem, William Barbosa aqui falando com vocês mais uma vez. Realmente, mais um Porquê Política. E, cara, de verdade, eu continuo falando que eu estou extremamente decepcionado com as sessões plenárias daqui de Indaiatuba. Cara, eu tô decepcionado ainda porque é difícil pra mim comparecer devido ao horário, cara. Tinha que mudar o horário da sessão. Meu, é um assunto que a Nossa. gente precisa tocar e muito, tocar na ferida, porque eu percebo que o indaiatubano cada vez mais está se despertando, mas cada vez menos desperta o interesse no indaiatubano de frequentar as sessões plenárias, que na minha opinião, cara, são entediantes, são Às enfadonhas, às vezes sempre, né? Às vezes sempre. Se aproveitou uma sessão das 11 que já ocorreram. O conteúdo anda meio complicado. Meu, é triste, é cansativo. São sessões que parecem mais uma babação de ovo, que, na verdade, a Câmara ela enche de pessoas que vão receber moções, como já falamos, e corrigindo no último podcast, eu falei preposições, não são preposições, são proposições, proposituras. Qual que é a diferença? São propostas, são propostas. Tá. E de verdade, cara, eu fico triste, porque, como você diz, não é propício para o cidadão indaiatubano, não sei se de propósito. Cara, eu acho que cara. É tão fácil mudar o horário das sessões para que fique fácil. É muito simples, é questão de regimento interno. E qual é o maior interessado em não ter comparecimento em massa da população na participação política? Eles querem continuar no conforto deles. Sem dúvida, cara. Assim como foi dito numa sessão que, graças a Deus, primeiro os 12 vereadores decidem e depois jogam para a população, porque foi assim que eles disseram. Que, na verdade, na cabeça deles, eles representam a grande maioria. Como eu disse, alguns podcasts atrás, algum episódio atrás, não chega a representar... Os caras, todos os 12 eleitos, teve pouco mais de 41 mil votos. Pouco mais de 41 mil votos. Dá 30 e poucos por cento da população. Na verdade, nem da população total, tá? Da população que vota, pessoas que têm título votante de eleitor. Isso. Só que não chega a 33%. Sim. Ou seja, 1/3 da população. E eles batem no peito e falam que representam a maioria. Tá confortável para eles. Confortabilíssimo. Então, Tanto que já debatemos um pouco a respeito. O ex-vereador, junto com outros vereadores que ficaram na linha do gol, mas não conseguiram marcar o gol, se reuniram para fazer aquela reunião democrática. E ali foi mencionado por um quase vereador, e já foi vereador também no município. Ele fala sobre a ampliação do número de cadeiras, porque precisamos aumentar a representatividade, mas se for para aumentar a representatividade da forma que está sendo representado, meu amigo... Mas eu acredito que aumentando o número de cadeiras vai resolver muita coisa. Será? Acho que vai, porque vai abrir mais margem para ter mais oposição. Será que vai ter realmente? Porque eu penso assim, a grande maioria dos partidos mais fortes aqui em Indaiatuba, geralmente apoiado pelo ex-prefeito, que está aí mais de 30 anos, é o mesmo grupo político, mesmo grupo fechado, até mesmo os suplentes têm mais de 2.700 votos. Aumentando o número de cadeiras, diminui o coeficiente eleitoral e coeficiente partidário. Qual que vai ser a maior chance de quem já está no poder continuar se perpetuando e trazendo novos nomes da situação, ou a oposição fazer mais nomes? Eu acredito que não. A situação com certeza iria fazer mais cadeiras, isso é fato, por causa do quociente eleitoral, mas eu acho que ia sim abrir pelo menos 2, 3 cadeiras a mais para a oposição. E também a gente tem que trazer isso para o povo indaiatubano, porque o povo indaiatubano tem que entender, na hora de votar, que precisa de oposição. Sim. Não é só ficar sempre o mesmo grupo político. Até porque... Você sabe que existe um certo conformismo com os problemas da cidade, né? Sim. Sabe aquela história do... Porque não se debate mais. Esse é o maior problema. Mas sabe não a história do sapo na água quente? Se você jogar ele na água quente, ele pula. Mas certo. se você deixar ele na água fria,
e você vai esquentando essa água Aos poucos ele vai- fica lá até morrer. Relax total. Então, porque eu vejo que Igual o presidente da eu Relax vejo total aqui na sessão. eu vejo que o povo indaiatubano ele tá acomodado do jeito que está. Muito acomodado. E tá piorando algumas coisas. E não tá vendo. Ou tá vendo, mas. Tá bom. É só isso. Hoje é só aquilo. Daqui a pouco a gente, sei lá, tá Mas você quer na que eu te cidade largada, Mas você abandonada. quer que eu te fale qual que é o maior problema? Eu ouvi nessa semana que o nosso podcast, embora completamos 2 meses, tá? E até quero falar pra você aqui, se você tem acompanhado, tem gostado e não se inscreveu ainda, se inscreva. Não perde tempo. É o que eu sempre falo, se inscreva, opine a respeito da sua cidade, principalmente da cidade de Indaiatuba, Sabe o que eu quero ver? Mais debate nos comentários. curta e compartilhe. Compartilhe com alguém, traga essa pessoa pro debate, que eu acho que é interessantíssimo. Eu quero ver mais debate nos comentários. Mas sabe qual que foi? Porque se tem debate, tem democracia. Tem democracia. E sabe qual que foi um feedback que eu tive essa semana? O seu podcast tá legal, alcançou 600 seguidores, tá? Mas é só para políticos que estão assistindo. A população, você pode ver que não comenta, não curte, não tá participando. E é bom que os políticos estejam assistindo, que eu quero tocar no assunto. Mais importante também do que a população se despertar para a política é a oposição. Por que eu vejo que hoje a oposição não tem tanta representatividade dentro da Câmara Municipal de Indaiatuba? Isso daí é fato, e é unânime, e eu ouço da situação e de pessoas que fazem parte da oposição. A oposição hoje, ela só não se fortalece e só não amplia o número de cadeiras porque simplesmente a oposição se opõe à oposição. Engraçado isso, né? Explica um pouco melhor, quero entender. O que Só você quer que- dizer. Por exemplo, a oposição, ao invés de se unir, Uhum. ela tem agido, de certa forma, igual a direita a nível nacional. Tá. Há vários grupos de oposição que, ao invés de se unirem por um objetivo em comum, Tá. melhorias, propor melhorias para a cidade, cada um tem as suas ambições pessoais e permitem que essas ambições se sobressaiem à idealização de um grupo mais forte. Você acha que dentro da própria oposição, então, tem uma briga por ego, protagonismo? Por ego, por protagonismo, de quem que é mais forte, o nome que é mais forte. Então, pessoas que nascem ou tentam realizar o nascimento de uma nova oposição, acabam, como me disse uma opositora também, esse programa aí já está fadado ao fracasso. Vocês já morreram dentro do ninho. Esse é o tipo da oposição. Que quando você começa a fazer algo mais consciente, Pior que eu sei quem que falou isso. despertar o interesse da galera. Não, vamos debater um pouco mais de política. Mas é a briga é briga de ego. É a cara. briga do ego. A pessoa, se não é ela que tá ali protagonizando, não pode ser outra. Não pode ser outro. Mas se aí eu... Cara, eu até defendo o seguinte. Se algo é bom, se um projeto pra cidade é bom, e pode ser até da situação, de Certo. vereador da situação que tá indicando, Certo. eu vou apoiar, cara, se é bom pra minha cidade. Você quer ver um exemplo Pra que disso? briga de ego? Você quer ver um exemplo E, disso? aliás, eu recebi crítica também, eu pessoalmente, vieram no meu chat, no Instagram. Porque você não tá batendo na situação, você elogiou. Se foi bom, eu elogiei mesmo. Tem que elogiar, cara. Você quer ver um exemplo? Você quer ver um exemplo? Que embora eu falo que a sessão foi de tudo uma... Quem sabe esse dia sabe o que foi a sessão? Mas quando você vê a pauta, você vê indicações, uma indicação que foi muito séria, ao meu ver, que sempre tem uma vereadora, nova vereadora, porém ela já tem uma experiência de ter sido assessora de um ex-vereador, vereadora Clélia. Ela fez uma indicação, eu acho extremamente importante, para que seja averiguado e que a Corpus disponibilize banheiros químicos para os servidores ali da Corpus, não falo funcionários, mas faço os colaboradores da empresa, que disponibilizem banheiros químicos para esses colaboradores que estão em serviço externo da cidade. É uma empresa que realmente, algumas gestões, deixava realmente impecável a cidade, impecável. Tem falhado em algumas partes, eu confesso. E o indaiatubano que não vê isso é porque realmente não está preparado para ter esse tipo de debate. É porque não sai do parque ecológico. Não sai do parque ecológico. Mas ela é uma indicação importantíssima. E junto com essa indicação da vereadora Clélia, tem uma indicação também do vereador Cebolinha, que, como sempre
na minha opinião, é hostilizado pelo presidente da Câmara, o que sempre o chama de decano, é o nosso decano, é o nosso decano, 8 anos de mandato, é muito excelente poeta. E o Cebolinha fez, talvez pela experiência dele, desses 8 mandatos, fez uma indicação que até então não tinha sido levada em consideração, pelo que eu pude perceber, da prefeitura disponibilizar vacinas para quem trabalha na Corpus, para os coletores de lixo. Vacinas contra cachumba, hepatite, doenças sexualmente transmissíveis, porque eles estão ali em contato direto. E realmente deveria disponibilizar. Total sentido. Mas uma coisa que eu queria perguntar para a população é: será que realmente é dever da prefeitura ou da Corpus, que é uma empresa que tem contrato com a prefeitura para prestar esse serviço? Eu acho que talvez caberia ao legislativo apresentar a indicação que foi feito, para que o executivo então tome atento a isso e faça um projeto de lei, um levantamento ou até mesmo um adendo no mas um no projeto próximo... de lei onde coloca assim: a empresa contratada deverá cumprir. Sim. Pronto. Ou pode ser até mesmo anexado a quando for renovar o contrato claro de que prestação isso vai, de serviço. Sim, e claro que isso vai se tornar um encargo para... Vai impactar no orçamento, cidade. isso daí realmente. Sim, de fato. Mas a partir da hora que isso for lei, qualquer outra empresa contratada ou até mesmo a Corpus renovando o contrato vai ter que cumprir. Certo. Ó, Eu achei legal, cara. E dentro também... E olha que legal, né? O Cebolinha... Aí fica mais um elogio pro Cebolinha, que é da situação. E quem for me xingar porque eu tô elogiando o Cebolinha, que se lasque. O Cebolinha, ele tem umas sacadas, às vezes, nas indicações muito boas, cara. Como é essa indicação, né, de vacina pros funcionários da Corpus, que eu nunca pensei, nunca parei pra pensar, cara. E realmente eles estão expostos a risco todo dia, o tempo todo. E olha pra ver que interessante, Dayatubano. Ele é um cara que ele é formado em Direito, se não me falha a memória. Um excelente poeta, isso diga-se de passagem, Ele é realmente. poeteiro? Não, ele é poeta. Ah, tá. Pensei que era poeteiro. E outra coisa também, lê muito livro. É isso, ele fala. Ou seja, a qualidade de argumentação dele. Ele, na minha opinião, eu sempre falei, sempre estou tecendo esse tipo de elogio, porque realmente é um excelente parlamentar. O que me assusta é, nesses 30 anos que ele está como vereador, nunca teve a ambição de ser candidato a prefeito. Nunca tive a oportunidade de conversar com ele se ele já despertou nele o desejo de ser deputado estadual ou deputado federal. Talvez na minha mocidade. Ele fala bem assim, talvez na minha mocidade tenha se passado pela minha cabeça a oportunidade de lançar candidatura para deputado estadual. Mas hoje eu tô tranquilo. Bem dessa simplicidade. Não sei o porquê que não subiu essa ambição, se ele teve a oportunidade ou não, e se o próprio partido ofereceu essa oportunidade para ele. Por que não? Mas, enfim, o que me chama mais atenção nisso tudo o cara é uma pessoa formada em Direito e fez uma indicação relacionada à saúde. E os médicos que temos eleitos ali dentro não faz esse tipo de indicação. Sabe uma coisa que eu quero até a sua opinião a respeito disso? Eu vejo muitos vereadores ali dentro só em meses, sabe? Janeiro branco, maio amarelo, outubro rosa, novembro azul. Os caras só lembram dessas pautas nesses meses. Passa os outros meses, vamos propor aí a Semana Nacional, que não sei o quê. Daí vira projeto de lei, é aprovado pelo Executivo, passam-se 1, 2, 3 anos, não se lembram mais de porra nenhuma de semana de nada. E quando você vai ver, é perigoso um outro vereador propor a mesma lei, sendo que já tem existente. Total sentido. É claro que, né, levantar uma hipótese de que não foi o Cebolinha que teve, acho eu, né, que ele não teve essa ideia a princípio. Eu vou propor isso aqui, porque alguém deve ter chegado nele e levantado a questão. Sim, levantado a questão. Os funcionários lá da Corpus, assim, expostos a risco, tal, vacina. Ele foi lá e fez. Mas um vereador profissional da saúde não... Exatamente, mas eu acredito sim que se os profissionais da saúde, que são nossos vereadores, é doutor isso, doutor aquilo, doutor não sei o quê, é tudo doutor. Sem doutorado, né? Doutor. Eu acredito que se eles tivessem foco realmente na função deles, eles já teriam pensado nisso. Sim, sim. Porque eles são do segmento. Sim, é o que eu tô te falando, é da mesma área profissional. E também, dentro desses assuntos, dentro do que foi a sessão plenária, a última sessão plenária, surgiu muitas discussões a respeito do transporte público na cidade. Qualidade de ônibus,
pontos, ampliação. E o do Toninho, ele fez uma indicação a respeito da ampliação de horários, levantar a possibilidade, como sempre, de ampliar o número de linhas, 328 e 328, se não me falha a memória, é a linha do Campo Bonito até o centro, que ele pega ali sai lá do Campo Bonito, passa pelo Sabiás, passa pelo Colibri, Então dá uma volta do Paulista, Morada do Sol, passa próximo ali a Alameda Filtrosman, que é onde fica o Polo Shopping, Mas para a ideia é o quê? depois Fazer ir para o uma- centro. Ele quer entendi, ampliar entendi. o número de ônibus fazendo essa mesma rota. Tá, agora eu penso o seguinte, talvez não fosse mais viável um sistema assim, ao invés do ônibus sair do Campo Bonito para ir até o centro, Sim. pode ser que seja inviável economicamente mesmo para a empresa, por causa do volume de pessoas, mas então, voltar a ter, que eu não vejo mais na cidade, micro-ônibus, que é para até Certo. 30 passageiros, né? Certo? Que vai até o Campo Bonito e vai até a Morada do Sol. E vai até o Campo Bonito e vai até a Morada do Sol. Faça conexão. E tem o limite também do cartão lá. Eu não vejo mais essas conexões de ônibus. Mas qual que é o problema nisso? Eu via isso nas antigas empresas, na época que eu pegava ônibus pro Senai. Mas qual que é o problema nisso? Impacto, custo. Quanto vai, para quem depende do transporte público, quanto que isso vai impactar no bolso? Não, mas aí tem questão de bilhete único e tal. dá pra Sim, implementar já tudo tem isso. a questão de bilhete único. Mas quanto será que não ia impactar no orçamento da empresa e ela ter que repassar pro cidadão que está ali, dependendo do transporte público? Ai, já não sei. Você está entendendo? Esse é o maior problema. A empresa Soul, e é o que eu quero acreditar, que é o que o Dutonin quer propor, deveria ter um sistema, se é que já não tem, dos maiores fluxos. Porque às vezes eu vejo um 328, por exemplo, eu uso transporte público quando eu preciso, principalmente quando eu vou à segunda-feira, a partir das 17h30 da tarde, para assistir a sessão plenária, eu vou de ônibus. E geralmente é o 328, é o 332. Ah, tá. Pensei que 328 era BMW. Cara, O ônibus. Desculpa, precisava fazer essa piada. é um negócio muito impressionante. São ônibus que realmente têm uma estrutura excelente para o cidadão. Excelente. Só que o tempo de um para o outro é muito demorado. E o cara que depende do transporte público, se ele sai 30 minutos antes, ele chega muito cedo no serviço. Se ele tenta pegar um próximo, ele chega muito depois. E fica uma disparidade muito grande. Entendi. É bem desconexo os tempos. Sem dúvida. Só que o que eu acho mais impressionante é que quando era a Cidade do Sol, Viação Indaiatubana, que não tinha Campo Bonito, que não tinha os outros bairros, a discussão era: vamos ampliar o número de linhas do centro para a Morada do Sol. Que são bairros onde estão os trabalhadores mesmo, que movimenta as cidades. Daí nós não podemos ser omissos nisso. É o bairro mais populoso da cidade. E o Campo Bonito se tornou o bairro da vez. É um bairro que está muito distante do centro comercial da cidade, onde tem o maior deslocamento, tanto que hoje você vê com mais frequência ônibus indo para o Campo Bonito do que para a própria Morada do Sol. E antigamente era Morada do Sol, discussão. Ah, vamos apresentar lá para a aviação Indaiatubana, estudar a rota aí para... Tá entendendo? Sim. Sabe o que me faz pensar? De que se fala tanto em projetos de mobilidade urbana, de transporte público, mas é só projeto. Tá na hora dos vereadores criar vergonha na cara e fazer a função dele de fiscalizadores. Não, vamos para cima. Vamos propor algo realmente que vai impactar mudança de vida, dar dignidade para os Mas por trabalhadores. que eu, vereador da situação, iria fiscalizar a própria situação? É o que eu tô falando, Indaiatubano. E agora eu vou falar para muitos que são trabalhadores e que dependem desse transporte público. Se você mora aqui em Indaiatuba, eu tô há 5 anos aqui em Indaiatuba, nunca votei, meu título tá lá no Nordeste, meu título tá lá em São Paulo, são muitos trabalhadores, muitos, que dependem do transporte público. Não vai resolver você ficar metendo pau em rede social, de verdade, isso daí eu já percebi, não vai. Mude seu título para a cidade de Indaiatuba e comece a impactar as decisões políticas no Exatamente. município de Indaiatuba. Exatamente. Mas eu tô desanimado disso, porque o Brasil é assim, sabe? Porque Indaiatuba é muito bonito, tem maio musical, tem show do Diogo Nogueira. Excelente! Se tem verba para gastar com isso, tem que gastar mesmo, com produções de qualidade. Agora, o que a população precisa entender é: mude seu título e comece a avaliar, pesquisar. Será que esses vereadores que estão aí há tanto tempo, 30, 20, 15, 8,
Pessoas que estão há 20 anos e nada mudou. Não, pera lá, alguma coisa de errado tem. Eu vou mudar meu título e já que eu tô aqui, trabalhando aqui, ganhando minha vida aqui, eu vou votar. Cara, mas tem muita gente que não tem a noção que nós aqui temos da importância de votar aonde você mora. Sim. Você não tem que votar a 5.000 quilômetros daqui, você nem vai votar. E sabe o que eu acho impressionante? Você não vai lá pra sua cidade natal só pra votar. Você vai justificar. No lugar de justificar, que você vai ter o trabalho de justificar, faça um trabalho mais simples. Google, alterar o título de eleitor, entra no site do TSE, faz ali, preenche tudo bonitinho. É online, cara. 10 minutos. E detalhe, não é só votar, tá? Não é só lá na urna, lá em 2026, para deputado estadual, federal e presidente, governador, senador. Não é só lá votar. É acompanhar também. Opa, tem a oportunidade hoje, 5h30 da tarde, segunda-feira, de ir lá acompanhar a sessão plenária. Que é o que eu já costumo dizer. É um horário que não estimula. Mas se tiver oportunidade, vá. Ou cobre. acompanhe também pelo YouTube. Mas você quer que eu te fale uma coisa? É transmitido online no canal da Câmara Municipal. Tem uma senhorinha que está incomodando os assessores. E você que é assessor que está assistindo, pode comentar aqui embaixo que eu tenho certeza que você já foi incomodado por essa senhorinha. A senhorinha, ela das 3 últimas sessões que eu estou acompanhando, ela sai perguntando é você que é o assessor do Danilo Barnabé? É você que é o assessor da Clélia? E sempre tá com um papelzinho assim. Oh, é você que é o do Toninho? Vem aqui, vem aqui. E entrega um papelzinho pro do Toninho. Ó, isso daqui é minha solicitação para você. Eu não descobri quem que é o seu assessor. Essa é a minha indicação para você. Ô, Clélia, vem aqui. E pega e vai, incomoda os caras, incomoda. É isso que o Indaiatuba tem que aprender a fazer, incomodar. Você sabe uma coisa que eu percebo na política em geral, que incomoda e funciona? É o deboche. É o meme. Sim. É a piada. Eles não gostam. Tanto que o presida... Aí que eles dói na alma. Tanto que o presida tava assim na penúltima sessão. É. Na última já corrigiu a postura. Como homem, que tem que ser. Depois que você fez a zoeira... O cara tem que representar, pô. Ele é o presidente e representa a autoridade do legislativo. Ele é um criador de leis, ele preside uma sessão e ele tá lá igual um malandrex. Sou rei. De verdade, o cara tá lá como um rei. Malandrex foi E ele é hostil, chega a ser hostil, chega a ser debochado com a população que está esperando dos nossos vereadores mais seriedade no que se diz respeito à fiscalização. Mas na hora da campanha, como é que tá o nome dele mesmo? Doutor. Doutor. E se porta como, de verdade, na minha opinião, é um falastrão. Eu ia falar canastrão, mas é um falastrão. Ah, já conseguiu o poder. Essa é a impressão que dá. Eu já consegui Tá na o zona poder. de conforto. Pô, eu já fui ex-prefeito durante 8 anos. Hoje eu sou presida aqui. Dane-se o que o Indaiatuba tá achando ao meu respeito. Eu tô ganhando meus 14 mil por mês. Eu tô ganhando minhas continhas pagas. Eu tô com um carrinho do ano. E agora, porque a Câmara tem dinheiro sobrando porque não amplia o número de cadeiras na Câmara, porque não se engane, Indaiatubano. A situação por muito tempo falou assim, não podemos ampliar o número de vereadores, porque o número de vereadores ampliando vai aumentar os gastos da Câmara. A Câmara, por anos, devolve dinheiro para a Prefeitura, porque não é utilizado, não tem no que utilizar. E tem dinheiro disponível para ter os 21 vereadores com o mesmo orçamento. Impecável. Daí, como não tem gasto, o que eles querem inventar de 2 em 2 anos? Não, pera lá, temos um Corolla novo do ano lá para os vereadores, mas agora vamos levantar a possibilidade de ter, de contratar carro elétrico, um para cada vereador. Meu Deus do céu. Carrinho de pilha. Você acha que é... Não, de verdade, você acha que é necessário com cada certeza vereador que já ganha 14 mil, o que eu não acho que é muito, mas pelo que fazem, pelo que entregam, é muito. Porque o que vocês entregam é uma zoação, é uma zombaria com a cara do Indaiatubano. Não, trocar de carro é desnecessário em vários pontos. Primeiro que o Corolla já é um baita carro. Sim. É um carro super confortável, completo. Cada vereador já tem um motorista. Pelo amor de Deus, já tem motorista, mas a questão grande é a seguinte. Por que o carro elétrico? Eu vou levantar questões. Vamos falar que é sustentável, porque não gasta combustível, não polui o meio ambiente. Pega o custo do carro elétrico e tenta diluir ele pelo consumo de combustível do Corolla ao longo de anos. Sai mais caro pro bolso do Indaiatubano comprar o carro novo do que continuar com o carro que queima gasolina. Só que eu penso assim,
Enquanto o indaiatubano tá debruçando e babando mesmo, tô nem aí, tô ganhando o meu, vou trabalhar. Os caras tá aqui, ó, sugando o indaiatubano. É. Que daí fica nessa disputa, nessa rivalidade toda. Que daí a oposição, que a oposição mesmo não tem, infelizmente não tem, e eu espero que o Danilo entenda, Danilo Barnabé, o do Toninho entenda, não tem oposição. Porque é dificílimo fazer oposição quando você não consegue aprovar uma CPI. Eu não sai da minha cabeça quando o ex-prefeito falou o seguinte, né? Numa entrevista, acho que foi na rádio. Ele falou assim, nós temos 2 vereadores de oposição lá que não servem nem pra bucha de canhão. Desculpa, ele não mentiu. Isso ele falou lá da outra legislatura, mas ele não mentiu. E infelizmente, é justamente pelo que a gente estava falando. A oposição, ela não é unida. Ela não é unida. O do Toninho e o Danilo achou uma oportunidade de tentarem construir algo. Só que eu já percebo que não sei se é por conta que está se aproximando de campanhas de eleições, mas até o final do ano passado, nas últimas sessões, o Danilo batia muito. O cara batia muito. Toda a sessão batia. Uso da palavra livre, batia. E hoje ele está mais brando. E o que eu tenho percebido é, o Danilo tá indo para esse mesmo, vamos bater. E às vezes batendo em assuntos que realmente é pertinente, que é igual eu quero falar já, entrando já nesse assunto do Maio Musical, do quanto é gasto, do quanto foi levantado, de orçamentos que são levantados, editais que são emitidos. Tem edital aí falando de 10 milhões para banheiro químico para um contrato de 12 meses. Um contrato de 10 milhões diluído em 12 meses, a gente tá falando aí de 800 1 milhão e pouquinho. 800 e pouco mil por mês. Você tá entendendo? E é para construir palco, para banheiro químico, fora sistema, aparelho de som. E de verdade, se tá lá dentro do orçamento de que a cultura tem que gastar com isso para não ter que devolver para o município, porque é o que eu entendo, que se gasta horrores para não ter que devolver para o município. Agora é a oportunidade do indaiatubano pressionar os vereadores no qual ele votou, por quê? Esse ano é ano do executivo, o novo prefeito, Dr. Custódio Tavares, que deveria ser sensato e ouvir de fato a população. Dia 15 agora, dia 15 de maio, vai começar a abrir, não é audições que fala, me fugiu a memória agora, que o Poder Executivo vai começar a ouvir a população, as audiências públicas, para realização da LDO, do PPA, que ele tem que entregar, e da LOA. O que significa cada um desses? PPA, o que o Poder Executivo vai fazer ao longo desses 4 anos? LDO, quanto vai ser gasto? Que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Quanto que vai ser gasto? E começar a pressionar os vereadores para falar, opa, pera lá, para os próximos anos, já que está sobrando dinheiro na cultura e a saúde está deficiente, está defasada, vamos colocar mais dinheiro na saúde. Se está sobrando dinheiro, vamos supor, na questão de mobilidade urbana, está faltando dinheiro na mobilidade urbana, vamos jogar um pouquinho para a mobilidade urbana. Esse é o momento. Porque realmente, o que o Danilo, e voltando agora pro Danilo Barnabé, no uso da palavra livre, ele questionou a respeito dos banheiros químicos, da questão de procurar um novo espaço para poder fazer o Maio Musical. E realmente, eu acho que o Maio Musical, já que o Maio é musical, espalhar para outros pontos da cidade. Não concentrar tudo na marginal do Parque Ecológico. Essa é uma boa indicação. Não, mas tem alguns eventos que são feitos no CIA. CIA fica onde? Fica no Parque Ecológico. Marginal do Parque Ecológico. Podia ser feito numa praça no centro, podia ser feito numa... Casarão Pau Preto, fica onde? Numa praça Namorado do Sol. Não, verdade. Casarão Pau Preto fica a 2 quilômetros, menos de 2 quilômetros da prefeitura. Não, mas convenhamos também que o raio da cidade não ultrapassa de 15 quilômetros. Perfeito. Né? Mas por que não levar um show do Maio Musical? Sabe pra onde? Pra Itaici. Sabe pra onde que seria legal fazer Maio Musical? Lá no Mirim. No Mirim. Então baita no espaço, nossa, um baita no espaço tranquilo. Pode ultrapassar lá o som. Não, mas... lá pode fazer som lá depois das 10. Em questão de mobilidade... Claro, um evento desse. Não sei o quê, disponibilize ônibus para poder levar a população. Perfeito. Estimule a população realmente, de fato, participar da cultura da cidade.
igual o Danilo sugeriu, no Rei Pelé, já que se gastou tanto e tem espaço. Que inaugurou, ficou fechado. Logo ali próximo. Que já teve desastre nas obras lá, de terra escorrendo, parede caindo. Logo ali próximo tem Meu Deus do céu, gente. Tem o Parque Corolla, Olha que o também tem dinheiro seu, palco. Indaiatuba, pra onde tá indo. Parque Corolla, no próprio Paulista, no estacionamento do Paulista ali, próximo mesmo Sim. do Rei Pelé. Eles fizeram palco Sim, de que tem alvenaria. ali algumas quadras. E eles fizeram- Lá, e é enorme aquele E eles espaço. fizeram palco de alvenaria. Praça no São Conrado. Por que não? Por que não? Real, cara, real. Há muito espaço para poder fazer. E já que se tratando de maio musical, por que não fazer algo maio musical e um maio cultural? Fomentar rodas de capoeira em outras praças. Seria Mas isso não interessantíssimo. Isso aí não precisa ser só no maio. Isso aí pra mim teria que ser no ano inteiro. E detalhe, não precisa ser só de iniciativa pública. Esse que é o maior objetivo, não precisa ser só de iniciativa pública. Pode ser público-privado. Traga as empresas, tragam as empresas a participarem. Não só uma única empresa. Sim. Mas fazer publicidade. Publicidade Que da eles empresa. coloquem os banners deles Sim. lá, faz... Outro evento muito importante que acontece agora em Indaiatuba é a FEIND, que é a Feira das Indústrias, que começou lá atrás. Não vou me recordar o sobrenome, mas quem que organizava a princípio era Polo Eventos, através da coordenadora Adriana. E começou com poucas empresas. E hoje eu tive a oportunidade de participar da última FEIND e foi uma baita de uma feira, foi uma experiência assim realmente extraordinária. Foi mesmo. Foi. E querendo ou não, Eu fiz questão de estar lá com as a expectativa tanto da Polo Eventos, que vai organizar novamente, quanto a Fiesp, se não me falha a memória, Sim. vai estar organizando de novo, a expectativa é muito maior, de trazer mais empresas para participarem. Uhum. E assim tem sido. Você sabe que a FEIND tem até uma certa responsabilidade cultural, né? Porque, Sim. cara, o que tinha de pessoas, trabalhadores em geral, e crianças na FEIND, Sim, conhecendo aquilo, vendo o futuro delas ali. conhecendo, até porque teve... Eu acho a FEIND, eu acho ela muito interessante, cara. Na última, Muito importante. trouxeram muitas participações, teve podcast ao vivo, através da Rádio CBN, Sim, teve palestras também de incentivo sim. para quem quer sobre empreendedorismo. Então isso daí estimula. Indaiatuba realmente é uma cidade de várias oportunidades, mas ao mesmo tempo que tem várias oportunidades, é algo de oportunidade para um grupo muito restrito. Uhum. Porque a partir do momento que você tenha todo o sucesso, todo o talento para poder galgar essas oportunidades, se você for muito opositor ao poder executivo, a quem administra a cidade, você se estrepa inteirinho. E ainda, eu gosto de trazer então, né? A gente tá falando de indústria, a gente tá falando de nível técnico, né? Sim. Cara, a gente tem a FIEC na cidade. Referência não só na cidade. Não, a FIEC ela é um grande feito muito bem administrada Sim, até sim. hoje por quem está na situação até hoje. Por quem tá que é uma grande referência, que é onde eu tive amigos que se formaram, que ou saíram da cidade, foram para outras indústrias, ou até saíram do país, com a formação da FIEC. Mas que a gente mencionou nos podcasts atrás. Lá dentro começar a nascer startups. Não só o conteúdo técnico, mas levar lá para dentro o conteúdo de empreendedorismo, incentivar esses alunos da FIEC Certo. a inventarem, a produzirem lá dentro. E lá de dentro eles saírem novos empreendedores para o mercado. Empreendedores e grandes profissionais. Cara, eu acho que dá pra... Pode ser um sonho meu aqui, mas dá pra FIEC virar uma Unicamp de polo tecnológico. Porém, muitas pessoas da Porque situação... capital humano a cidade tem. Só que eu tive a oportunidade de conversar com alguns vereadores. Eu falei assim, por que Indaiatuba hoje não tem uma universidade federal? Pelo potencial que tem. Cara, acho que por causa da população é muito pequena ainda, né, cara? Não, porque temos cidades culturais em Minas Gerais que é muito menor do que Indaiatuba e tem universidade federal. Porém, não é lucrativo. Teve pessoas que falam bem assim pra mim. Universidade federal não é lucrativo. Lógico que é lucrativo, porque vai movimentar o mercado imobiliário na cidade. Vai vir muita gente de fora para estudar aqui, vai movimentar o mercado em geral, vai alugar casa, precisa comer, precisa comprar roupa. Tira-se, por exemplo, e não é nenhuma universidade federal, é a Unimax, o tanto de residentes que moram, que vêm de outras cidades para morar aqui. Os apartamentos lá, eu trabalho no ramo de construção civil, né? Então, ao redor da faculdade, mas também nos bairros ao lado, cara, o que está construindo de kitnets, de apartamentos, não está escrito, cara. Movimenta muito a nossa economia. A área da educação movimenta há muito. leis, até onde eu sei, ou há alguns que querem proibir construções de kitnet aqui em Indaiatuba. Porque geralmente são kitnets irregulares, que pessoas só estão fazendo porque querem
É um tipo Não, de claro, estímulo, existe o incentivo do capitalismo ali, Sim, de quem sim. quer lucrar, né? né? Que quem quer faturar. Lógico. E talvez seja por isso. Mas aí vai proibir e esses alunos vão alugar o quê? Enfim, você nos acompanhou até aqui. Torna a repetir, não se inscreveu? Se inscreva. Indica pra mãe, como que você fala? Pra Pra mãe, sogra, pra sogra, pro pra amigo, pro tia, inimigo. até pro inimigo, mas venha participar desse debate. Vamos juntos, mostrar que esse programa não é só para quem é político. É um programa importantíssimo para a participação popular. Que nós, cidadãos, temos que fazer a política. Que é aquela questão da participação popular nas decisões políticas. Mas olha, hoje eu quero te parabenizar pelos temas que você trouxe. Que são Foi importantes. Foi um desabafo, né? Foi um grande desabafo. Mas que assim, a cordialidade do que você trouxe são problemas que realmente precisa de atenção, cara. E para ser bem sincero, e agora quero tocar no assunto, que é a respeito da colocação que o Danilo fez. Voltando um pouquinho aí nessa Sim, colocação. E aqui não é levantando bola para Danilo. Eu entendo que ele quer fazer uma oposição, mas andorinha só não faz verão. Já há música que fala isso. Andorinha só não faz verão. É dificílimo para uma pessoa só querer fazer oposição numa cidade, como se diz os falastrões da situação, né? Em time que tá ganhando, não se mexe. Eu já ouvi isso. O time deles está ganhando, porque a cidade só está perdendo. É engraçado, Danilo, que quando é a oposição que faz um evento, não dá 50 pessoas. E nós colocamos numa musical o quê? 20 mil? Cara, que vergonha disso. Chega a ser ridículo. Que vergonha. E é esse tipo de debate que não são construtivos. Cara, porque assim, o Danilo, ele levantar certas críticas, beleza. Talvez eu acho que não fosse o momento apropriado para ele ter levantado, até porque estamos no Maio Musical. Mas, tudo bem. Mas a resposta do presidente, cara... Mostra a Foi baixaria, desculpa. Eu não falo que foi baixaria. Não Até porque quem coloca 20 mil pessoas lá para assistir um show, não foi a situação, não foi o prefeito. Negativo. Não. Foi o artista que tava lá no palco. E na verdade, foi o bolso do... E o nosso bolso. E nós que fomos custa assistir. caro, custa caro. Nós fomos assistir. Não foi o prefeito que foi lá e me convidou e falou, vai. Não. O artista ia. Eu me interessei em ver o artista. E eu paguei. Não foi o prefeito que pagou. Não foi a Câmara de Vereadores. Então, é uma fala infeliz em cima da outra, cara. Porque é aquilo que eu te falo. É a briga de ego, cara. Maquiavel, e agora citando, nossa, que... Olha, Maquiavel, solicitando Maquiavel agora. aqui. Não, Maquiavel. Ah, sei lá, uma coisa tem a ver com a outra. Maquiavel, ele fala que a pessoa, ela revela o verdadeiro caráter dela quando lhe é conferido poder. Uhum. E, cara, se tem uma coisa que eu já percebi nessa turma da situação, raras exceções, é de que não são altivos. Ou seja, quer olhar sempre por cima. Mas tem uma outra frase que eu ouvi, que é o seguinte: a soberba precede a queda. Daí é para isso, para a queda proceder a queda, a população precisa acordar. Precisa acordar e reavaliar. Opa, será que realmente vale a pena manter esses caras? Que, na verdade, o que eu vejo é um puxadinho do Poder Executivo. E, infelizmente, pro Danilo, e até mesmo para alguns vereadores que compõem a base governista, me perdoem falar para vocês, e para encerrar o programa de hoje, como vereadores, vocês são excelentes carimbadores de projeto do Executivo. É só igual aquele programa do Zorra Total, soltou o maço, carimbaço. Só isso. Essa é a minha opinião. Se você tem a sua, você pode ficar com a sua ou comentar aqui embaixo. Você que é assessor do vereador, que está assistindo, provavelmente para poder passar para ele. Se você que é vereador e está assistindo também, nós vamos nos encontrar ainda muito nas sessões plenárias. Lohan, muito obrigado por ter participado mais uma vez. Muito obrigado a vocês que estão acompanhando a gente. Curtam, comenta, compartilha. Siga-nos nas redes sociais, no Instagram, @porquepolítica, o JB William, @LohanZanardo. E vamos que vamos. E se inscreva aí, comenta aqui embaixo. Vamos transformar a nossa cidade. Um abraço.